jogadores, no modo geral, o jogador profissional, ele está muito preparado para essas situações, né? Então, imagina, um cara preparado física e tecnicamente, com aquela adrenalina, com aquela vontade, com aquela disposição, só pode acontecer o que a gente tem visto. Um Vasco jogando muito bem, né? E tendo ainda o talento individual para decidir. Né? Ontem foi uma noite maravilhosa para o torcedor vascaíno, mas hoje a gente tem que pôr os pés no chão, entender que do outro lado tem um grande adversário, né? O Dorival Júnior tem sido um dos melhores técnicos dessa competição especificamente, né? A Copa do Brasil, que é disputada em mata-mata, ele consegue bom resultado em casa, administra quando joga fora, e quando isso não acontece, tem lá os goleiros, né, tanto do Vasco quanto do Corinthians, né, o Hugo Souza e o Léo Jardim fizeram a diferença. Então eu acho que é uma maravilha, assim, eu diria, para o torcedor vascaíno. A gente sabe que em algumas competições que, né, você precisa ter elenco, precisa ter dinheiro, precisa ter um grupo grande, mas tem outras que você consegue ganhar. Você consegue, mesmo não tendo tanto investimento. Mas o Vasco acabou que teve. É que teve muito erro aí, muita contratação ruim, jogadores muito caros que foram contratados pelo Vasco e que acabaram não dando certo. Mas, no fim, nesse momento agora, que é os 2 últimos jogos do ano, no fim, o Vasco fez um bom time, sim. Até o improviso, que eu não gosto muito, que é o Puma Rodrigues na lateral esquerda, tem funcionado, porque ele é muito bom na bola aérea, ele joga de lateral esquerdo, mas ele vem como um meia, então ele tem sido super importante ali para substituir um dos pilares, né, um dos melhores jogadores desse time, ou pelo menos um dos mais regulares, que é o Lucas Piton. Então acho que o Vasco chega muito forte a essa final. A atmosfera criada pelo torcedor tem sido de uma importância gigantesca para o Vasco conseguir os seus resultados. Mas é importante deixar o entusiasmo de lado. Hoje, na academia, 90% das camisas de time que tinham lá era do Vasco, né? Um orgulho gigantesco. Mas é preciso colocar os pés no chão e fazer um grande jogo lá na Neoquímica. A torcida do Corinthians também costuma fazer uma festa muito bonita lá, costuma empurrar o seu time. O técnico do Dorival Júnior também faz um trabalho emocional muito bom. É importante trazer para o jogo de domingo um resultado que o Vasco consiga reverter, caso ele seja negativo. Se ganhar lá, então, aí essa atmosfera vai ser ainda maior. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, muito, muito contente. Acho que o torcedor do Vasco merece, tenho certeza absoluta que o torcedor do Vasco merece muito. O torcedor do Vasco tem sido muito resiliente, tem sido sensacional, incansável no apoio ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e o time dentro do campo, se não respondeu no Brasileiro, está conseguindo responder na Copa do Brasil. As pessoas criticam, dizendo que as últimas 3 classificações, né, contra o Operário, Botafogo e Fluminense, foram adquiridas nos pênaltis, mas isso tem muito da capacidade dos atletas de linha em converterem as penalidades máximas, e do goleiro, né, ser capaz de fazer as defesas, e a partir daí o Vasco consegue as suas classificações. Faz parte, né? Antigamente tinha prorrogações, gol de ouro, tinha outras formas de se decidir. Como hoje existem muitos campeonatos, o calendário é muito extenso. O Nuno, por exemplo, não teve férias, né, porque veio em janeiro da Europa. Ele vai completar aí nesses 2 jogos, acho que 70 ou 72 jogos. É muita coisa para um atleta dentro de uma só temporada. Então, por isso, acaba o jogo, já vai direto para a penalidade máxima. E aí você precisa ter eficiência para converter as penalidades e ter a eficiência para defender também, né? E as defesas do Léo Jardim têm sido muito importantes. Tem sido de fundamental importância para que o Vasco consiga os seus objetivos. O objetivo número 1 foi alcançado, porque ninguém
é campeão se não chega a uma final. O primeiro objetivo foi alcançado. Agora é importante se concentrar, trabalhar bastante para conquistar o objetivo final, o mais importante deles, que é a vitória, que é o título, né? Sempre se algum time disser que é diferente, não é. Vai ficar uma frustração muito grande para aquele que perder. Né? Coincidentemente, são dois times de meio de tabela, dois times que têm pouca possibilidade de fazer as contratações que Palmeiras e Flamengo fazem, né? Então são times que se agarram, né, nesse tipo de competição, né, em competições de mata-mata, para poder, né, chegar a Libertadores, ganhar um título de expressão, fora o dinheiro envolvido nessa história toda. A premiação é gigantesca, né? São mais de 100 milhões, 70 e poucos milhões para o campeão, 30 e poucos milhões para o vice-campeão, e, claro, né, o fato de levar o seu torcedor ao êxtase maior que é a conquista de um título. Eu acho que o Vasco está preparado para isso, acho que passou aquele período ali, embora o número de derrotas do técnico Fernando Diniz é maior do que o número de vitórias, né? São 17 derrotas com 13 vitórias, né? E deixando assim deixava até ali, pelo menos no Campeonato Brasileiro, naqueles 8 últimos jogos em que o Vasco perdeu 7, deixou uma impressão ruim. Mas o Vasco jogou com muita vontade, com muita disposição, especialmente no segundo tempo do jogo da última quinta-feira. E ontem jogou, eu diria, de forma impecável o jogo inteiro. Um amigo hoje me chamou a atenção de que o Felipe Coutinho estivesse cansado, e aí por isso o Vasco diminuiu o seu ritmo. Mas o Fernando Diniz, entendendo que a experiência dele na hora das penalidades seria importante, o manteve em campo, e acabou que ele cobrou a penalidade, cobrou muito bem, e com isso o Vasco deu um passo importantíssimo para essa classificação. Eu falei um pouco da temporada, que é muito, muito desgastante, né? E é mesmo muito, muito desgastante, e o cansaço é natural que bata. Mas tem momentos na vida, né? E esse é o momento que a gente tem que superar tudo, né? Principalmente o cansaço. O Vasco ganhar essa Copa do Brasil será, assim, fantástico, fantástico, fantástico. Eu vejo os atletas que conquistaram a Copa do Brasil de 2011, que é o último grande título de expressão do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, todos eles gozam de muito prestígio com o torcedor, graças àquela conquista, né? No ano seguinte, em 2012, chegou a um vice-campeonato brasileiro, e aí, a partir daí, o Vasco se desmontou, alguns atletas saíram, muitos atletas saíram, quase todos, e a partir daí o Vasco não conseguiu mais ter times que fizessem a gente acreditar que esses times pudessem chegar aos títulos. Agora, é o Vasco, cara. O Vasco tem uma camisa, tem uma história, tem uma tradição, né? E eu tenho certeza absoluta que isso vai ser muito importante nessa decisão. Essa decisão, ela vai ser jogada em 2 etapas, né? Do outro lado também tem um ótimo time, muito bem treinado pelo Dorival Júnior, tem o craque lá, o holandês, né? Que cresce aí nesses jogos importantes. Tem a torcida, né, do Corinthians, que empurra, que incentiva o tempo todo. Então, o jogo de ida lá é de fundamental importância os jogadores estarem atentos, ligados, sabe? Acreditando do primeiro ao último minuto que aquele é o jogo da vida, para que o Vasco saia com um resultado. É um jogo de 180 minutos, os primeiros 90, isso não é nenhuma novidade para ninguém, eu sei, mas os primeiros 90 minutos jogados lá na Neoquímica Arena, e o segundo jogo aqui, ele é muito de... Se alguém criar uma vantagem, se não tiver nenhuma vantagem, o jogo lá terminou 0-0, 1-1, ninguém tem vantagem, aí eu acho que o Vasco, diante da sua torcida, passa a ser favorito à conquista. Se o Vasco perde lá por 1, 2 gols, o Vasco vai atacar o tempo todo aqui, empurrado pela sua imensa torcida, que hoje está bem feliz, e vai tentar
reverter o placar, e o Corinthians, por sua vez, não, vai administrar, vai parar o jogo. Eles têm jogadores de muita experiência. Quando eles fizeram 1-0 em cima do Cruzeiro lá no Mineirão, eles paravam o jogo o tempo inteiro. Né? Parava, faltinha aqui, faltinha ali, e isso porque eles tinham uma vantagem. Quando chegou na Neoquímica, eles foram jogar, eles saíram para o jogo, e o Arroio fez 2 gols, né? Acho que é Arroio, acho que o nome dele é esse. Fez 2 gols e deixou o Corinthians em bastante dificuldade. Então foi um jogo bem inteligente, feito pelo Cruzeiro, que depois não conseguiu administrar a vantagem, e com o gol do Corinthians, o jogo foi para as penalidades. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa aqui no Maracanã, mas eu diria até que o Vasco jogou melhor o jogo que perdeu do que o jogo que ganhou. O jogo como um todo, né? O Vasco cresceu muito no segundo tempo do jogo de quinta-feira, e aí a atuação individual do Ryan foi quase que impecável. Eu acho que prova um pouco do que eu penso, do que eu acredito. Enfim, eu já desisti de querer ser o dono da verdade, para falar a verdade. Eu dou a minha opinião, falo o que eu acho, o que eu penso. Né? Muita gente diz que o futebol mudou, o futebol não é mais como antigamente. Eu continuo pensando que é exatamente como antigamente. Tem hoje um cuidado maior com a parte tática, né? Tem essa obrigação de sair com a bola dominada lá da defesa para chegar até o ataque, mas ainda o talento individual faz toda a diferença. E nesse quesito, eu acho que o Vasco tem jogadores mais talentosos do que o Corinthians. Né? Talvez o Yuri Alberto seja um grande centroavante, tem muita força física. O Memphis tem toda a qualidade, a técnica muito apurada, e o Corinthians aposta muito nesses 2 atletas, porque joga num 4-4-2, né? Com jogadores de boa marcação pelo lado do campo, e esses 2 meio que livres lá na frente. Mas eu acho que o Vasco tem Thiago Mendes, tem Thiago Mendes, tem Felipe Coutinho, tem Andréas, e tem principalmente o Ryan. Ryan vive um momento espetacular. Gosto daquela comemoração dele, que eu estou aqui, e isso é muito legal, mostra muita personalidade. Tomara que ele consiga repetir esse gesto aí nesses 2 últimos jogos, marcando e se consagrando, né? Uma vez que tá existindo muito assédio em cima do garoto, né? Assédio no bom sentido, para que ele se transfira para o futebol europeu. Tenho certeza que, se chegar uma proposta de um dos gigantes europeus, aí, eu diria, os times da Premier League, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG, enfim, se chegar a proposta desses times, né, ou de algum time da Itália, que tem investido bastante também, vai ficar quase que impossível segurar o menino. Então, que se ele tiver que sair, que saia consagrado nos braços da galera, dando um título aí de muita importância, de muita relevância para o nosso querido clube. Tem coisa que é inevitável, né? Tem investimento dos empresários, tem a grande oportunidade do atleta de jogar num time de ponta da Europa, e, por sua vez, o clube formador acaba sendo muito bem recompensado com isso. Então fica quase que inevitável. Acho que o Vasco já deve estar pensando nisso e está aí em busca, olhando no mercado, possibilidades de jogadores para substituí-lo, ou até mesmo, como aconteceu com ele, né, promover algum jogador da base que possa, né, dar continuidade ao trabalho que o Ryan vem fazendo com excelência. Então, assim, mas ainda faltam 2 jogos, não tem nada certo. É claro que os olhos do mundo vão estar voltados para esse confronto, e quem se destacar nele, né, acaba despertando um maior interesse dos europeus. Mas o Ryan, ele hoje reúne quase que tudo que um grande clube da Europa quer. Tamanho, força física, talento, idade, né, pouca idade também é o que eles procuram. Então eu tenho certeza absoluta que dificilmente ele vai ficar, ele vai permanecer, no máximo até a metade do ano que vem, e aí a gente deve
perder a nossa joia. Mas, enquanto ele estiver aqui, for jogador do Vasco, envergar a camisa 77, a gente tem que torcer muito para que ele seja o cara que faz a diferença. Ele tem feito, tem sido o jogador mais importante do Vasco, e é nesses momentos, nos momentos, nos jogos grandes, nas decisões, é que a gente vê o grande jogador aparecer. E eu espero que ele apareça, né, e que seja o diferencial desse Clube de Regatas Vasco da Gama.